Olá, tudo bem, pessoal? Então, eu venho aqui na milésima tentativa de gravar a aula para vocês, porque a prof é um ser não muito tecnológico, que vem aprendendo, né? Errando, porque esses equipamentos parece que tem raiva da prof, né? Então, momento desabafo. Eu creio que vocês também têm passado por isso um pouco na questão das postagens, das atividades. Então, eu sei que não é só comigo que isso tem acontecido, tá? Bom, queria dar um beijo em vocês, um abraço, dizer que tô com saudade das nossas aulas presenciais. Então, hoje a nossa aula referente à sexta-feira de Fundamentos da Educação, aspectos antropológicos, né? Então, nós vamos continuar a dar continuidade à nossa temática. E eu adaptei um pouquinho para as questões que estamos vivendo hoje, né? Então, para isso que serve a educação, para que a gente consiga fazer links, então, uma ponte com o conhecimento que a gente está estudando, que são as questões antropológicas de valores, né? Vocês vão ver isso na leitura lá do e-book, com o que a gente está vivendo nesse processo de isolamento voluntário, né? Que a gente tem passado. A educação dos valores, então, e a antropologia. A educação ela serve para quê, né? Ela serve para que o sujeito ele seja, para que o indivíduo ele seja sujeito da sua própria ação, né? Que ele se perceba como um ser no mundo, né? Que modifica o mundo à sua volta, seja a natureza ou seja o outro. Então, pensar num projeto de educação no qual o indivíduo possa se emancipar, né? Aquela questão que o Paulo Freire traz, né? Tornar-se sujeito da sua própria ação afirmativa da vida. Parece ser um desafio já perseguido por vários filósofos e educadores. E aí eu pergunto para vocês, em tempos de pandemia, quais os valores que importam? A educação escolar ela busca incorporar valores fundamentais para a vida em sociedade, como a solidariedade, o respeito, a autoridade, a dignidade, a compaixão, entre outros tantos. Então, são questões fundamentais que a gente precisa pensar sempre, né, enquanto educadores e educadoras, mas a gente tem que pensar também que nesse momento a questão dos valores ela se torna mais urgente, mais emergencial, né? Então, para que eu preciso ficar em casa se eu não sou do grupo de risco, por exemplo, né? Das estatísticas, eu não estou dentro das estatísticas. Porque eu respeito o outro, eu respeito a minha vizinha que tem 70 anos de idade, eu respeito o médico profissional da saúde que tem trabalhado incansavelmente para manter as pessoas a salvo, eu respeito os cientistas que têm trabalhado incansavelmente para fazer então uma vacina. Claro que nem a todos é possível ficar em casa, muita gente tem que trabalhar, mas aqueles que podem ficar em casa não tem que sair para comprar uma blusinha, não tem que fazer churrasco com os amigos, tem que sim um dever moral e um dever social de quem convive em sociedade de se cuidar e cuidar do outro. O que percebemos então que realmente importa nesses tempos de isolamento? Por exemplo, a solidariedade. Então, nós temos que pensar que a gente tem que voltar a fazer compras no mercadinho da esquina, né? Porque se no momento de pandemia, quem vai quebrar primeiro? É o mercadinho da esquina ou o Carrefour, por exemplo? Né? Então, comprar hambúrguer, então, do colega que vende na esquina, né? Pensar em comprar roupa da amiga que vende roupa, porque essas pessoas que trabalham, né, de forma autônoma são as que mais vão sofrer dentro desse processo, né, de reclusão e isolamento que a gente vem vivendo. Nesse sentido, a educação deve cumprir seu papel enquanto formadora de cidadãos capazes de ressignificar a vida em sociedade. É isso que a gente está fazendo, tentando ressignificar a nossa vida. Mas para isso, né, nós, educadores e educadoras, temos que acreditar no quê? Na ciência.
nos médicos, né? Naqueles que vêm nos alertando diariamente a respeito do perigo que é estar nas ruas, né? Do perigo que a gente corre de ter os nossos hospitais funcionando superlotados, onde a gente sabe que não vai ter respirador para todo mundo. Né? Então, nós vivemos uma situação atípica no Brasil, onde, por exemplo, crianças estão tendo sintomas que em outros países não tinham. Grávidas estão tendo sintomas que outros países não tinham. Então, nós temos que pensar que a gente tem que proteger a nossa vida e a vida do outro, né? Também. Então, uma questão, por exemplo, do comércio abrir, ela é uma questão muito polêmica, porque ela tem dois valores, a gente tem que pesar dois valores, né? Então, as pessoas precisam se alimentar e as pessoas precisam, né, estar saudáveis. Então, o que as pessoas optam nesse momento, né? E aí umas agridem umas às outras, aqueles que têm que voltar a trabalhar porque precisam comer e aqueles que querem ficar em casa porque precisam sobreviver. Mas a gente tem que cobrar do Estado. É o Estado que tem que fornecer o alimento para aquele que não pode abrir sua loja, por exemplo. Aquele que não pode abrir o barzinho da esquina, né, que vendia cachorro quente. Então, para uma sociedade funcionar bem, ela tem que todos os seus participantes, né, que a sociedade colabore, mas o Estado tem que funcionar. O Estado tem que garantir a saúde da população. E é por isso, então, que uma vertente do governo, então nós temos, né, quer tanto que a gente fique em casa. Porque os hospitais vão sobrelotar e as mortes vão aumentar. Então, a gente tem que pensar numa perspectiva de solidariedade, né? De respeito ao outro. Com isso, é possível pensarmos os aspectos culturais de uma identidade que prima pelo social e pelo coletivo, para fazer frente às propostas sedutoras do individualismo. Então, nós somos muito individualistas. Então, dizer, o povo brasileiro é um povo muito carinhoso, muito maravilhoso, né? Eu desconfio um pouco disso, né? Vendo tanta barbaridade nas redes sociais, eu desconfio um pouco dessa solidariedade, essa falsa solidariedade que a gente está vendo por aí. Então, nesse mundo pós-pandemia, será que vamos ressignificar esses valores? Nunca esse sentido de coletividade fez tanto sentido nos últimos anos. Mas e depois que isso tudo passar? Como será que a gente vai ressignificar isso? Será que a gente vai voltar a ser egoísta, egocêntrico, pensar no nosso umbigo? Ou a gente vai pensar mais no outro, na coletividade? Ou a gente vai pensar mais na natureza à nossa volta? Então, tudo isso a gente precisa pensar. O dinamismo social e a indiferença podem servir de barreiras a um projeto inovador de valores que pressupõe, então, respeito à diversidade cultural, que a gente vem falando desde a primeira aula, a diversidade étnica, religiosa, política, né? As questões que envolvem questões de gênero, né? Qual o lugar da educação após o isolamento? Né? Que tipos de valores vão ser buscados e que tipos de valores o professor, né, vai ter que ter para conseguir ter uma educação que realmente transforme, ajude a transformar esse período que a gente está vivendo. O que eu tenho certeza e digo para vocês que o mundo não vai mais ser o mesmo, né? Seja porque aprendeu devido ao número de mortes, seja porque aprendeu devido ao isolamento, então a dor, né? A dor faz gemer, como tem aquele ditado, e é assim mesmo, a gente vai aprender de uma forma talvez não tão boa, não para todo mundo, mas a gente vai aprender a ressignificar muita coisa. Então, educar para viver bem, educar para viver em sociedade. Em tempos de pandemia, por que tanta negação das ciências, né? O vírus, gente, ele não escolhe quem ele vai atingir, se branco, se negro, se pobre, se rico, se verde, se amarelo. O vírus atinge a todos, né? E a gente descobriu na pele, né, tendo outros países como exemplo, que atinge a muitos, né?
Mas e quem vai morrer nesse processo? Né? Será que é preciso escolher entre o idoso e o jovem? Né? Quem é que gostaria de botar seu avô e a sua avó, então, na linha de frente para morrer de vírus? Né? Ninguém nesse processo. Então, a gente tem que pensar que cada um tem que fazer a sua parte. Que tipos de valores precisam ser ressignificados? Eu repito, onde a escola entra nesse processo de ressignificação de valores? Qual vai ser o papel de vocês que vão estar na escola daqui a 2, 3 anos? Né? O que vocês vão ter que dominar, entender, para poder ajudar a mudar essa situação que a gente está vivendo? E aí eu trouxe um outro ponto de vista para a gente pensar com relação à natureza, né? A antropologia, ela estuda o homem na sua relação com a natureza, com o meio ambiente, com o outro homem, com a sociedade. E como está sendo essa relação com a natureza? Então, a gente tem visto em vários documentários, noticiários, que a natureza ela vem se recuperando nos últimos meses. Porque grande parte, né? Então, os dados apontam que a metade da população mundial está em isolamento voluntário ou involuntário. O que isso refletiu, por exemplo, na camada de ozônio? Então, os dados apontam que a camada de ozônio vem se recuperando. Os animais voltaram às praias, né? Os animais estão entrando nas cidades, porque eles estão recuperando um espaço que há muito tempo o homem tirou deles. Então, a natureza precisava respirar um pouco. E talvez a gente aprenda, depois que passarmos por esse sufoco, aprenda a cuidar de uma forma mais zelosa do mundo à nossa volta, né? Aprenda a se alimentar melhor. Isso também nós já temos notícia que o homem está se alimentando melhor para fortalecer a sua imunidade, né? E aí isso nos faz pensar em outro lado da moeda, e aqueles que não têm alimento, né? Então, são várias questões a ser abordadas que perpassam essas questões de valores, de ética, que são tão caros à antropologia, né? Então, a antropologia, ela traz uma construção de sociedade, né? Ela contribui para a sociedade no momento que ela estuda essa relação, né? Do homem consigo mesmo, do homem com o outro e do homem com o mundo à sua volta, né? Então, enquanto ser no mundo, né? A antropologia, ela é sempre relacional, ela é plural, ela é diversa. Então, ela depende sempre de que tipo de pesquisa ela está fazendo, né? Com relação a quê? Então, a gente tem os estudos etnográficos que a gente vai ver no nosso próximo bimestre, né? Então, como a antropologia usa os seus estudos para entender essas relações do homem. Então, a antropologia ela estuda a evolução da humanidade, seja em seus aspectos biológicos, sociais ou culturais, né? Ela é transdisciplinar e interdisciplinar, porque ela precisa de outras disciplinas para entender o mundo à sua volta. Então, a antropologia ela precisa de suporte da psicologia, da arqueologia, da história e da geografia para entender esse homem com relação ao mundo. E nós precisamos da antropologia para entender esse sujeito educativo, né? Essa criança, esse adolescente que eu vou ter lá na minha sala de aula. E nós precisamos conseguir fazer essas conexões, né, com a história, com a geografia e com a realidade que a gente está inserida. É por isso que eu tenho tanto, né, eu sempre me esforço quando eu trago alguma questão para vocês, em trazer isso de acordo com a realidade que vocês vivem, né? Por isso trazer os aspectos antropológicos que a gente já veria normalmente, mas com relação então a alguma coisa efetiva que vocês estão vivendo, que é o isolamento social, né? Não tem como a gente fugir disso. E aí a gente vai ter que focar num aspecto
fundamental que é muito caro para a antropologia, que são as relações interpessoais, entre pessoas, entre sujeitos, né, que convivem, né? E nós percebemos, né, que as relações de convívio elas são muito complexas, né? Que elas sofrem questões de embate, né, de oposição, e é por isso que nasce a identidade da oposição, né? A alteridade, essa questão de como eu me vejo em relação ao outro. E aí entram, então, questões bem importantes para a gente pensar dos diferentes tipos de preconceito que o homem sempre carregou e que parece que estão mais à flor da pele, né, nesse século que a gente vive, que são racismo, xenofobismo, homofobismo, fundamentalismo, sexismo, né? Entre outros tantos ismos que a gente vem vivendo, né? E qual é o papel do professor nesse cenário? Como eu tratar, então, com questões de racismo que acontecem dentro da minha sala de aula, né? Se somos todos iguais, né? Se somos todos humanos, homo sapiens, né? Porque como lidar com essa diferença em sala de aula? E aí eu trago então com uma questão que a gente vai pensar na aula que vem, né? Tanto em alteridade como em fundamentos antropológicos, que são duas disciplinas que conversam, né? Muito, por isso que a gente fez uma atividade parecida, igual, nas mesmas disciplinas, uma porque vocês pediram isso em função da carga de trabalho que vocês tinham. E sobre isso, então, eu vou explicar para vocês rapidinho, que na aula de fundamentos antropológicos, vocês vão encontrar a pastinha da atividade do texto autobiográfico no dia 27 de março, certo? Ali tem a abinha para vocês clicarem na atividade. Já na disciplina de alteridade, gente, vocês vão clicar lá na aula de 16 de abril e vai ter a abinha atividade para vocês clicarem. Nessa, eu propus que vocês colocassem ou copiassem e colassem o texto autobiográfico de vocês para facilitar um pouco a vida, mas aqueles que quiserem fazer em forma de áudio ou de vídeo, fiquem à vontade, ok? Na semana que vem, nós vamos ter atividades diferenciadas nas duas disciplinas. Então, fiquem atentos e não deixem esse conteúdo acumular, certo? Então, o mundo que eu vejo da minha janela, né? Que tipo de mundo a gente vê da nossa janela? Porque o ser humano ele precisa de grupos para se sentir parte. E daí vem a tendência, então, de excluir outros grupos que são diferentes a ele. Mas será que eu preciso excluir para me sentir parte de um outro grupo? Então, é uma questão da gente pensar um pouco, né? E pensar, então, que nós vamos ter que focar a partir de agora, e já deveria ser o foco principal da nossa educação, que nós temos que focar numa educação para a humanidade, né? Onde os sujeitos se compreendam nas diferenças, né? Então, é dentro desse sentido que vem a ressignificação da escola, né? Uma ressignificação do professor. Vai nascer um novo professor desse período, vai nascer uma nova escola depois desse período. Nós estamos escrevendo a história, gente. Nunca na história da humanidade ninguém passou por esse processo, né, tão rápido de transformação da educação como nós estamos passando. Então, nós estamos mais do que nunca sendo sujeito dessa história. E isso vai ser muito interessante para vocês que viveram esse processo. Agora pode estar sendo difícil, mas isso, enquanto educadores e educadores, pensar a história da educação vai ser muito interessante. Então, a escola, enquanto um espaço institucionalizado de educação, ela tem ocupado um considerável espaço de reflexão, tanto do ponto de vista investigativo formal, quanto, né, na influência nas rodas e círculos comuns das redes sociais. Então, eu bato de frente com muita gente porque eu uso as redes sociais para me comunicar, para comunicar um ponto de vista, né, a respeito de todo esse cenário que a gente está vivendo.
Mas eu acredito que esse seja o papel do educador, a fazer pensar. Então, se eu não posso mudar as mentes, porque não posso, nós, enquanto professores, não temos essa capacidade, a gente tem a capacidade, sim, de fazer refletir a respeito do que acontece no mundo à nossa volta, né? E essa nova educação, essa sociedade da informação e do conhecimento, tão ligada nas redes sociais, ela exige, né, novas competências, né, dos sujeitos educativos. Ela exige que repensamos o processo de ensino-aprendizagem, né, porque vocês não vão aceitar só uma aula expositiva depois que a gente voltar, agora que a gente já experimentou várias ferramentas, né? Repensar uma ação educativa que seja capaz de dialogar com essa sociedade cada vez mais complexa, exige criatividade, interatividade, flexibilidade e um aprendizado contínuo. Eu sei que vocês têm reclamado muito das novas ferramentas, muito das videoaulas, muito das questões propostas, e é um direito de vocês reclamar. Mas é um dever de vocês também, enquanto alunos, enquanto sujeitos educativos, enquanto futuros professores, se esforçarem ao máximo para que isso dê certo, porque nós estamos nos esforçando ao máximo, né? Então a gente tem que, é uma via de mão dupla. E a preguiça de aprender, ela incomoda um pouco. Então, assim, é claro que eu vou ter dúvidas, eu tenho errado bastante, né? E quando eu erro, eu peço desculpa para vocês. Vocês também vão ter dúvidas. Não é pecado ter dúvidas, né? Mas a gente tem que tentar e a gente tem que se esforçar um pouco, né? Então, até essa questão do gravar tem sido mais fácil do que era há um mês atrás, quando isso tudo começou, né, gente? Mas que a gente tem esse dever, né, de se esforçar para melhorar, a gente tem sim. Para que vocês entendam um pouco mais das questões da antropologia, eu proponho para vocês, então, que vocês assistam aos videozinhos curtos, que é o nome é o Ser, né, o Ser antropológico, né, do viés antropológico. Acho que são 10 vídeos, né, em torno de 5, 6, 7 minutos. Então, cada aula eu vou propor 2 vídeos para vocês e eu quero que vocês assistam, né? São videozinhos bem curtos que vocês podem assistir enquanto almoçam, enquanto preparam o almoço, o jantar, tá? Para vocês entenderem um pouquinho mais como é que é o trabalho do antropólogo, né? E o que isso está relacionado, ok? Então, eu proponho de novo a mesma pergunta: que mundo você vê da sua janela? Porque a gente vai precisar da resposta para essa pergunta na nossa próxima aula, ok? Saudades de vocês, saudades dos nossos abraços, das nossas conversas. Eu sei que tem muita gente passando por perrengue, então não sofra sozinho, né? Se tiver com problema financeiro, problema emocional, avise a gente, né? Que a gente faz uma rede de colaboração. Muita gente vai precisar do nosso apoio, então aqueles que podem apoiar e podem ajudar, ajudem. E vamos construindo, né, cada vez mais uma rede, né, solidária, né, dentro da educação que deveria ser sempre solidária e humanitária, ok? Abraços antropológicos e até a nossa próxima aula. Um beijo.